Sejam muito bem-vindas ao podcast com elas, Maria Costa e Bel Musetti. E hoje nós temos convidadas, a minha queridíssima Rafaela Amanda. Muito obrigada pelo convite. Prazer você aqui, viu? E temos também a Amanda Evelyn. Seja bem-vinda, amiga. Gente, que prazer receber essas duas queridas aqui na nossa bancada, né, Maria? Com certeza. Gente, aqui tem história, hein? Duas educadoras extraordinárias que vieram hoje bater um papo com a gente, dividir aí um pouquinho do conhecimento delas, de como foi entrar para a área da beleza e se tornar educadora. Porque essas duas, gente, já transformaram centenas de vidas. Duas gigantes do mundo dos cílios. E assim, meu Deus, essas meninas, eu falo pra Amanda Evelyn, né, pra Rafaela Amanda, que eu aprendo muito com elas. E a Amanda Evelyn, ela tem uma história de vida, assim, incrível, inspiração mesmo pra muita gente, de um conhecimento riquíssimo. Então, que sorte a gente ter você aqui. Muito obrigada, é uma honra minha estar aqui hoje. Não pode chorar. Tudo a gente chora. Quando a gente não briga, a gente chora. Gente, essa amizade aqui, ela nasceu do mundo dos cílios, né? Eu vou falar um pouquinho como a gente iniciou. E é muito engraçado, porque foi através de um evento que eu conheci a Maria, que eu conheci a Amanda Evelyn, que eu conheci a Rafinha também. E conhecemos milhares de outras pessoas, mas a gente, de cara, a gente já se apaixonou uma pela outra, né? E a gente tem projetos, além de dividir a vida também, a vida pessoal, elas fazem parte da nossa vida. A gente divide também projetos e negócios, né? E essas meninas estão aí nessa área da beleza, estão fazendo história. Diga-se de passagem, né, Maria Costa? Com certeza. E assim, as meninas, elas são referência, né, na área educacional, referência na parte técnica, referência como educadora. E para nós, tanto para mim como para a Bel, é uma honra ter vocês aqui, para que vocês possam dividir um pouquinho da trajetória de vocês, a história de vocês, porque como a gente diz, né, a nossa história importa e trazer vocês aqui para dividir, isso é fantástico. E eu já queria começar dizendo para a Rafa que é único, né, ver o tanto que ela cresceu e ter ela aqui como educadora. Vai chorar. E perguntar para você, Rafa, como que foi o seu começo? Como que você decidiu entrar para a área da beleza e se tornar depois uma educadora? Como foi aí um pouquinho desse processo? Maria Costa, você acompanhou, assim, não desde o início, porém pegou as partes principais, né? E viu que não é fácil, é desafiador, sim. O mundo da beleza, ele tá, todo mundo fala, né? Tá saturado, não. Só que nós precisamos de um posicionamento que vai, sim, nos destacar. E quando eu decidi realmente engrenar ali no mundo dos cílios, foi tendo os nossos diferenciais e como educadora, a transformação de vida. Porque nós não podemos só, eu vou começar a educar pelo valor, né? Vou começar a educar ali para faturar um pouquinho mais. Só que quando eu coloquei um pouco do propósito, do porquê que eu quero mudar a vida dessas mulheres, aí sim que ingressou e foi embora. Mas o engraçado, né, Rafa, que assim, hoje normalmente as profissionais que começam na área da beleza, elas procuram sempre um estúdio. Sim. E você atendia a domicílio, sim, não é? Foi na pandemia. Você imagina, eu falei, gente, quem que vai me querer na pandemia? Eu tinha acabado de ser mandada embora de CLT, que era em artigos de festa. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um apartamento pra pagar, que eu já morava sozinha. O que eu vou fazer? Eu só sei fazer cílios. Falei, vai nos cílios mesmo. Cobrava R$80, ia de Uber. Se a pessoa tinha um poder aquisitivo maior, ela tinha uma maca em casa, tava tudo bem. Se ela não tinha, era na cama mesmo. Eu sentava no chão pra poder atender ela, no sofá, enfim. Aí não durava os cílios, por quê? Gente, pra que não durou os cílios? Não tinha aquela questão do higrômetro, de uma umidade. Imagina, colocou ali e saiu feliz e contente. E hoje, tendo o meu estúdio,
foi onde eu vi que nós conseguimos, meninas. Quanto Valeu tempo a você pena. atendeu a domicílio, Rafa? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Porque eu peguei ele dos meus 14 pros 15 anos. Você começou a fazer cílios olha com que 14 incrível anos. isso. Dos Com 14 quantos acredito. anos você Finalzinho começou, de Rafa? 14 pra 15 anos. Eu não sabia. Foi, amiga. E foi aonde, nesse ingressar, assim, da pandemia, eu fiz meus primeiros R$2.500. Eu falei, tô rica. Nossa. 14 porque tô rica. Com 15 Com anos. 14 anos faturando R$2.500, gente, Me fala uma pensa coisa, nisso. com Na 14 pandemia. peraí, Na 14 pandemia. anos, e como foi para os seus pais você empreender, falar, eu quero fazer um curso porque eu quero empreender? A minha mãe, ela sempre tá ali, ela sempre me apoia. Só que ninguém levou a sério. Tipo, isso não vai ser o serviço dela, não vai ser a profissão. É mais algo esporádico que ela viu ali uma coleguinha fazendo, modinha, quer fazer também. E eu mesmo falava, gente, quem que vai pôr cílios nos cílios? E hoje o Cílios nos Cílios me deu minha casa, meu carro e é também um dos maiores salários da minha família. Que Olha que legal, incrível Que arraso, Rafa. né? Transformou a Como, vida. Muito. E como foi a sua experiência nesse primeiro curso que você fez? O meu primeiro curso, não aprendi isolamento. Não tive bons materiais. Foi onde tive muito problema com retenção, muito problema com durabilidade, alergias. Na minha primeira alergia, eu não sabia o que fazer. E aí foi onde eu falei, bom, é isso que eu quero. Eu preciso realmente renovar o meu conhecimento para poder entregar uma qualidade. Por que meus cílios, quando cai, com aquele tuchão de cílios junto? Não é normal. Por quê? Não tinha isolamento, não tinha... Era cheio de sticker. Falei, não, vamos aprimorar. Foi onde eu fui vendo alguns trabalhos da Maria Costa e perguntei pra ela, Maria, o que é isso de cílios à prova d'água aí? Ela, uai, Rafaela. Ela é da geração cílios à prova d'água, Rafa. Que é esse, Maria Costa? Ela, não, Rafa, como que você trabalha? E ela foi me explicando um pouco como que era, né? E foi onde eu falei, não, gente, tá tudo errado. A Maria te entregou um podcast tudo te explicando sobre o errado. curso, né? Não, os áudios da Maria Costa Não, são e eu 5 nem minutos. sabia disso, viu, gente? Tá Vou vendo? estar revelando isso agora, porque eu não Você sabia inspira, disso. Você tava de trança ainda. Olha isso. Você usava Faz trança anos. Faz anos. tempo, Não hein, lembro gente? Faz Nem anos. eu. Aham. Eu já lembro da Maria com o cabelão. Faz anos. E aí foi onde eu comecei com os cílios fio a fio, né? Na cara e na coragem. Então é uma coisa que eu já demorava 1 hora. Os primeiros cílios ali foram 2, 3 horas. Eu falei, não, gente, eu vou voltar a fazer errado. Porque fazer certo dá muito trabalho. Fazer o certo dá trabalho. Só que o que aconteceu? Rafaela, o que você fez que esse cílio está durando muito? Com 15 dias os cílios estão perfeitos, eu não vou fazer manutenção. Foi onde eu fui esticando as manutenções e fui agregando valor. Cobrava R$50 nos cílios. Quando que as pessoas me olhavam? Eu era a menina dos cílios, né? E hoje qual que é o ticket médio do seu estúdio? O procedimento que tem um valor menos agregado, R$170. O mais agregado, ele já tá chegando a 280. Entendi. E o ticket médio hoje do seu estúdio gira em torno de quanto mais ou menos? 180, 190? 180, 190 são os cílios Olha mais que caros. incrível. E assim, Quantos anos isso, Rafa? fazem 6 anos que eu tô atendendo já. Olha que bacana. E 6 tem uma anos. equipe também. E tem uma equipe, Tenho né? 2 meninas já e nossa Gente, secretária, olha que- graças a Deus. Não, você tem noção, gente, que uma menina De começou 14 com anos, 14 anos. Quando- Hoje cílios já nos tem cílios. uma equipe, Eu não acredito às vezes. É já muito... tem um nome reconhecido. Exatamente. E educadora, né? E Educadora. Rafa, como que foi pra você quando você decidiu que você queria ser educadora? Quando eu vi a minha vida se transformar e tudo, nossa, mas você é tão nova. Como que você comprou seu carro? Mas você já tirou sua carta? Não, mas você deu entrada num apartamento. Eu falei, gente, eu só tô trabalhando. Só estou trabalhando. Eu só tô pondo cílios nos cílios que ninguém colocou Você tá fé. jogando no Tigrinho? Ó, mas, gente, não tem sorte pra jogo. Graças, Graças a Deus. Não tem sorte. E foi aonde eu falei, meninas, A gente vamos... não tem nem tempo pra Não, jogo, né? imagina. Ah, O que é isso? Acabei Você de sair tá do estúdio trabalhando. correndo. Falei, gente, eu quero ensinar vocês a trilharem o caminho que eu trilhei, porém da maneira correta. Por quê? Eu já pensei em desistir várias vezes. Os cílios, acabava de colocar os cílios no outro dia, a moça, ai, caiu tudo. ai, Como que você não tem vontade de desistir? Aí, quando eu aprendi realmente a fazer o correto, e é o que eu falo para as minhas alunas, para as minhas diamantes, vocês estão aprendendo iniciante, porém com uma carga de 6 anos meus de experiência. Então, elas já estão levando muito profissionalismo num curso iniciante. Pra não fazer errado. Pra não fazer Só errado. vai fazer errado se não fizer aquilo Exatamente. que você ensinar. E é desafiador, Maria, não tem como.
Você não vai começar atendendo em 1 hora, que hoje é o meu carro-chefe, atendimento mais rápido, mais ágil. Porém, se elas focarem em entregar algo rápido, porém sem qualidade, não tem fidelização. Aí realmente vai desistir. Exatamente. O Rafa, e hoje qual que é o produto high ticket do seu estúdio? Foquei muito no Fox Eyes, que é a minha especialização. Entendi. E, assim, graças a Deus tem dado um boom. Por quê? Hoje veio as tendências, né? Veio flecha, veio delineado, wisping. E eu migrei de uma forma pro comercial. Porém, hoje a minha equipe tem um valor cobrado e eu tenho outro valor. Que aí é com visagismo. Eu mostro pra ela como que vai ficar o procedimento no olhar dela. Qual o procedimento correto. O que nós vamos alterar com aquele mapeamento. E é onde é um procedimento um pouco mais VIP. Vamos falar assim. Com um Entendi. valor mais agregado. E o Fox Eyes, aqui na nossa cidade, na nossa região, são poucas pessoas que fazem de uma maneira correta. Sim. Entregando realmente o procedimento. Exatamente, com excelência, né? Exato. Eu vejo que muitas profissionais falam que tem esse produto e quando você vai olhar as fotos, não difere em nada de uns cílios com curvatura C, Sim. curvatura D, né? E você não vê diferencial. E o Fox, ele dá um pouquinho de trabalho, ele tem um pulo do gato, sim. Sim, Nós ele que somos tem. educadoras, que estamos na área há muito tempo, a gente sabe disso. Mas muito legal, Rafa. Muita coisa eu não sabia, hein? Gente, olha que só. bacana. Quanto E é tempo de interessante, amizade. né? É interessante você ver igual a Rafa é focada nas tendências, no Fox. E nós temos a Amanda que se destacou, como eu falo, né? Sempre, a gente sempre tem que buscar algo que a gente vai se destacar e fazer diferente do que todo mundo está habituado a fazer. A Amanda se destacou aonde? Na naturalidade. Né? Sim. A Amanda, ela é especialista em naturalidade, também na parte do fio a fio, no clássico, né? Ela faz faz um os cílios- clássico Gente, como ninguém. Clássico, ele é a base de aprendizado de todas. Sim. É os cílios mais difícil de fazer. fazer. E se Ela eu faz falar- um clássico Se eu falar como pra ninguém. você que é o mais fácil pra mim, porque eu comecei com ele, né? Em 2018 eu comecei, fiz o meu primeiro curso e aí eu aprendi volume clássico e volume russo no mesmo curso iniciante. Nossa. Meu Deus. Do No 8 a mesmo 80. curso, Do 8 a 80. Você falou o quê? Eu não vou fazer volume russo, não. Eu vou ficar quieta aqui no Eu clássico. não consegui, na verdade, eu não consegui concluir o volume russo. A minha professora na época que terminou a modelo. E aí eu até tentei algumas vezes fazer o volume russo, mas aí eu desisti. E aí eu foquei só no clássico e fiquei só com ele. Então, por muitos anos, eu fiquei fazendo só volume clássico, porque eu não tinha conhecimento dos fios tecnológicos. Aí eles foram surgindo depois, e aí eu fui ter conhecimento e eu fui aprendendo a fazer os fios tecnológicos. Porque, na verdade, nós fizemos curso na mesma época. Eu e você. Você começou um 2018. pouco antes de mim. Mas, na nossa época, o forte era volume russo. Era volume russo. Porque as russas faziam lá fora, e aí chegou para o Brasil essa tendência, e a grande maioria das clientes queriam volume russo. Pra ficar bem volumoso, né? Pra Sim. ficar Os chamativo. tecnológicos ainda não E tinham era explodido, uma né? moda Não. maior, né? Uns cílios mais volumoso, mais cheio. Só que hoje as tendências mudaram. E hoje os cílios naturais, eles tomaram conta. Amandinha, e como que foi pra você, você decidir que você queria focar em naturalidade, em ir contra o que todo mundo estava fazendo? Porque o volume russo, ele dominava. E logo em seguida entrou os fios tecnológicos. Veio o volume brasileiro, 3D, 4D, 5D. E você focou ali na naturalidade. Como que foi para você remar contra a maré e se tornar especialista nisso? Eu falo que tudo a gente tem que trazer a nossa essência. Tudo que a gente vai fazer tem que ter a nossa essência. E essa é a minha essência. Eu já usei volume russo, já testei algumas vezes volumão, mas não é da minha essência. E eu percebi que a naturalidade, os cílios naturais, faz mais parte da minha essência. E eu percebi que as minhas clientes também queriam isso. Você Porque postou tudo antes que a e gente, depois de tudo quando que a você gente usava, né? veste, elas querem. Sim. Então, eu percebi isso. E as minhas clientes, como eu já atendia uma classe etária de classe média alta, elas preferiam essa naturalidade. E aí eu tive esse conhecimento, essa percepção de que as pessoas que não faziam extensão de cílios, o porquê que elas não faziam. E aí eu fiz muita pesquisa de mercado, fazia enquetes nas minhas redes sociais, e aí eu comecei a perceber que aquelas pessoas que não faziam extensão de cílios é exatamente porque tinha medo do excesso, medo do volume, medo de ficar artificial, medo de perder a sua essência.
E aí é onde eu tive essa percepção. Bom, é aqui que eu tenho que seguir. É esse caminho que eu tenho que seguir. Muito bacana você falar isso, que você fez uma pesquisa de mercado para entender aonde você queria se destacar, colocando a sua essência. Qual Por quê? público ela queria atingir. Gente, Desde isso o é começo, ela- formidável. Não, Sim. desde o começo ela já fez um funil ali. Sim. Ela E eu tenho isso porque eu sou formada em administração de empresa, né? Antes de eu ingressar na área dos cílios, eu me formei. Então, eu já tinha um pouco de conhecimento de como era empreender. Na teoria, né? Porque na prática a gente sabe É. totalmente diferente. E aí, eu sabia que eu tinha que fazer essa pesquisa. E eu morava, né, até então, numa cidade de 40 mil habitantes. E aí, eu tinha que fazer o meu nome ser reconhecido ali. E aí, foi onde eu comecei. Também no boca a boca, porque quando a gente inicia, a gente tem muita vergonha das redes sociais, até a gente se desbloquear e engrenar. Então, eu fazia muito essa pesquisa no boca a boca e também através das redes sociais. E aí, eu fui entendendo que as mulheres que têm medo de... E até hoje, pode fazer. Quem estiver assistindo, pode fazer essa pesquisa no seu Instagram, na sua rede social. Por que que as pessoas que não usam extensão de cílios não fazem? E coloca lá a enquetezinha. E a maioria vai responder porque tem medo de ficar artificial. sim. Ou por algum trauma, né? Ou também. por algum trauma, porque fez com alguma E profissional. na que não era verdade, a qualificada. classe A e B, ela sempre vai na contramão do que a C e a D utiliza. Sim. O que acontece? Quando veio o volume russo para cá, todas queriam o volume russo porque era novidade. Mas elas sempre procuram algo para se diferenciar das demais. Então, eu acho que o clássico, a naturalidade, foi o pulo do gato, né? Tanto para a classe A e B, como também para as profissionais que buscavam isso. E eu também, na parte técnica, eu sempre tive muito mais conhecimento, porque eu iniciei com o volume clássico, então meu isolamento, minha acoplagem, meu alinhamento no volume clássico, porque eu comecei com ele, e também nas minhas manutenções. Por quê? As manutenções de um volume clássico, ela é muito mais fácil do que de um fio tecnológico, por exemplo, porque você tem que ficar descascando, tirando aqueles fios crescidos, aonde no volume clássico é muito mais fácil. E agride muito menos se você não fizer de uma forma correta. Gente, o que eu acho bacana também, a gente abordou aí, né, essa parte da extensão de cílios, mas vocês foram além da extensão de cílios, né? Com Vocês não certeza. são formadas só com extensão de cílios, vocês trabalham com sobrancelha, com a Limpeza parte de facial, pele, então é micro, né? muito bacana isso, A né? área da beleza, ela tem isso, né? A gente consegue Agregar. crescer, agregar. E assim, a gente que trabalha com a parte facial é trabalhar realmente com o embelezamento Só que do eu olhar, não comecei né? com cílios, tá? Eu comecei fazendo um curso de estética, comecei com massagem corporal. Eu comecei Com com maquiagem. bambuterapia. Gente, eu não suporto. Aí eu eu pego um fiz, pincel e tremo. eu fiz Te juro. massagem. E aí eu via que, como já era algo conhecido, as clientes elas vinham pro pacote. Eu cobrava R$200 no pacote de 10 sessões. Meu Deus! Misericórdia. Posso agendar? Ou seja, R$20 por sessão. Olha. Clica no uma link, hora. É, agenda. Amanda Evelyn. E como era muito barato, eu consegui trazer bastante cliente pra Uma massagem. hora de procedimento? Uma hora, assim, em torno de 50 minutos a massagem pra ganhar R$20. E hoje sua manutenção é em quanto tempo? Hoje eu já não atendo mais. Mas quando eu atendia, a minha manutenção era R$180. em uma hora praticamente, Em uma hora e uma meia. hora. Desculpa, Ai, desculpa, gente. bambuterapia. E aí, me dava muita dor nas costas, muita dor no pulso. E, gente, eu comecei a traumatizar. Só que o que eu via? Uma forma de captar cliente. Aí eu trazia as clientes pra massagem. E aí eu indicava, oferecia a extensão de cílios e o design de sobrancelha. Porque na época eu também já fazia o design de sobrancelha. E aí eu fiz curso de micropigmentação, de lábio, de olhos. E A aí gente vai a gente vai se explorando, né? especializando. Até encontrar o Até que eu realmente... me encontrar aquilo que realmente eu gostava. E aí eu me identifiquei com a extensão de cílios e foram 7 anos extraordinários na extensão de cílios. Como eu Você- era muito nova fazendo a extensão de cílios, 14 para 15 anos, ninguém via credibilidade, tanto no meu trabalho quanto na minha entrega. Vamos combinar que também não era aquele negócio 100%. Então, eu não tive o curso de design de sobrancelhas, eu vi no YouTube. E eu comecei, faço uma extensão de cílios e ganho design de sobrancelhas. E foi aonde que engrenou o negócio, cidade Eu pequena. fazia isso O também. negócio de ganhar
Gente, o over É um up, delivery, né? eu já praticava ele, porém... Sem saber o que Sem era saber. over delivery. E eu sempre tinha esse conhecimento assim, eu não vou ficar fazendo promoção, porque Sim. isso vai desvalorizar o meu trabalho, e isso lá atrás, hein, em 2019, 2020. E aí eu falava, bom, e se eu der um design de sobrancelha? Então eu O cobrava, agregar. eu comecei cobrando R$100 na extensão de cílios, e aí eu dava o design de sobrancelha. E aí eu falava assim, não vou fazer promoção não. E eu acho que eu nunca fiz promoção. Tá, e Amanda, como que você decidiu, como que surgiu a parte educacional na sua vida? Eu comecei em 2018, 2019 a Rafa falou que veio a pandemia, né? Veio aquele medo. E aí eu falei assim, eu via muitas lashes fechando o estúdio e foi aonde eu explodi. Eu explodi na minha cidade, eu fiz um marketing muito grande. Eu sempre falo para as minhas alunas, invistam no marketing. Mesmo que você ainda não está boa na técnica, se você investir no marketing, você vai conseguir captar cliente. Porque Sim. elas vêm através daquilo que você posta, daquilo que você certeza. divulga, daquilo que você se posiciona para divulgar. E aí em 2020... eu já estava com uma carteira de clientes muito grande. Em 2020, eu decidi dar um up, porque eu não conseguia mais atender, já na época, em 2020, com 2 anos de profissão, e aí eu queria faturar mais. E aí eu entendi que, como que eu iria faturar mais? Sendo que eu já tinha minha carteira de clientes preenchida, Um valor bem bom num agregado. valor já era legal, e aí eu pensei, como que eu consigo ganhar mais? E aí surgiu a ideia de ministrar cursos. E aí eu comecei com o curso VIP, porque eu não tinha uma experiência em ministrar curso, em dar aula. Mas aí o que eu falei? Vou começar com uma aluna. E aí eu divulguei. Na época eu comecei com uma aluna, fiz bastante conteúdo, postei nas minhas redes sociais e aí foram chegando cada vez mais E alunos. você teve medo por morar numa cidade pequena? Porque hoje a gente enfrenta, as nossas alunas têm muito essa dificuldade. Eu moro numa cidade pequena, aí eu vou ministrar curso, eu vou acabar perdendo cliente, vou formar concorrentes. Você teve esse medo lá atrás? Eu tive muito desse medo. Conversei com outras mentoras, com outras masters. Então, sempre quando eu vou iniciar um projeto, eu sempre procuro procurar conselhos com outras pessoas que já estão acima de mim. Sim. E aí foi onde eu procurei mentores para me orientar onde eu deveria seguir. E aí eu tive esse medo, sim. Porque uma cidade de 40 mil habitantes, eu falei assim, se eu formar mais lashes, eu vou perder as minhas clientes. Só que aí, pelo contrário, quando eu me tornei educadora, aí que as clientes vinham. Por quê? Eu me tornei a melhor. Bom, ela é a verdade. professora. Então, eu quero fazer com a professora. Exatamente. E aí, veio muito mais clientes. Muita e aí, autoridade, muita né? autoridade. Fui trazendo cada vez mais clientes. E aí, chegou um ponto que eu não conseguia mais atender sozinha. E aí, é onde foi formar a Entraram equipe. as alunas. As alunas. As minhas alunas viraram as minhas auxiliares, as minhas assistentes no meu estúdio. Aí, eu formei a minha equipe. E foi assim que eu perdi todo o medo, porque eu entendi que você se tornar educadora, você não vai perder cliente, pelo contrário, você vai se posicionar como autoridade. Amanda, isso mudou o faturamento, tanto o seu Mudou. quanto da Rafa. O faturamento de vocês, vamos supor, com uma agenda lotada, em torno de 15, 20 mil. Mas os cursos, a gente sabe que ele é uma rentabilidade muito maior. Sim. E aí, isso modificou a quantidade de atendimentos que você tinha na semana? Sim, para me tornar educadora, como que eu falei assim? Bom, eu já estava, durante todo esse processo, eu sempre falei que eu queria empreender para ficar com mais tempo com meu filho, com meu esposo. Só que durante esse processo, a gente que é da área da beleza, a gente sabe que a gente começa a atender. A gente chega se perde, a né? gente se perde. A E o gente meu- vê o dinheiro entrando, opa, eu quero Não mais. é sem, Tô nem rica. só isso, é E sabe- responsabilidade Tô mesmo. rica, Brasil. Sabe o que aconteceu? Tô rica. Eu sempre tive esse propósito, né? Não queria trabalhar para os outros, porque eu queria ficar mais tempo com meu filho. Eu fui mãe na adolescência, tive meu filho aos 15 anos. E fazia faculdade, trabalhava no comércio. E aí eu não tinha tempo para ficar com ele. Então eu comecei a empreender para ficar mais com meu filho. Só que pelo contrário, né? Trabalhei 12, 13 horas por dia na maca. Atendendo sem parar. E aí eu comecei a ministrar esses cursos VIP. E aí eu comecei a entender. Bom, eu cobrava na época R$2.000 um curso VIP, iniciante. Quanto que eu tinha que atender para faturar R$2.000? Então eu comecei a fazer essas contas. E aí eu via que Objetivas. 2 dias de curso, eu já conseguia fazer um faturamento de, às vezes, não sei quantos dias atendendo. E aí eu comecei a fazer essas contas. Bom, para eu
voltar para o meu propósito inicial, se eu focar nos meus cursos, eu vou automaticamente atender menos. E aí foi onde eu fui diminuindo a minha carteira de clientes, fui aumentando cada vez mais o valor do meu procedimento, e aí fui diminuindo a minha carteira de clientes. É lembrar do porquê, né? É lembrar do porquê. Várias vezes eu Lembrar quase do me propósito perdi e inicial. lembrei do porquê. Aí você, opa, É, volta. E mas- hoje o meu mas porquê mudou. Justamente isso. Eu e a Maria conversamos até, inclusive, sobre isso, né? Vocês vão saber aqui em primeiríssima mão que nós vamos fazer um evento justamente voltado para o propósito. Uhul! Mulheres que lindo. empreendem com propósito. Porque nós precisamos resgatar isso, E meninas. quantas vezes nós nos resgatamos? Exatamente. E assim, o que acontece? A gente vai nesse automático, nessa demanda, né? E quando é tudo muito novo, a gente vê dinheiro na conta, brotando dinheiro na conta, a gente se deslumbra, Super. né? E E a gente quer ganhar cada vez mais. cada vez mais. E eu entendo isso, porque eu passei por esse processo. Até ter um burnout. Você sabe que a Maria me lembrou de algo? Até ter um burnout. Aí, Em opa! 2000 Volta. Em 2023, que eu estava nessa loucura toda de atender 12, 13 horas por dia, foi aonde eu tive uma crise de ansiedade muito forte e um começo de burnout. E aí foi onde eu comecei a me medicar, comecei a fazer terapia e entender que eu me perdi no propósito, Sim. porque até então eu não tinha entendido que eu me perdi no propósito. E aí foi através disso de eu ter que ser obrigada a parar, porque o meu corpo necessitou parar, porque eu desenvolvi hernia de disco, eu Pensa, gente. tive crise de ansiedade e aonde eu não conseguia realmente sair da cama. E aí eu falei assim, não, eu preciso parar. E aí Cadê o como meu que eu vou porquê? parar? Se eu Né? tenho filho pra criar, se eu tenho conta pra pagar, como que eu vou parar? Eu não posso parar. E aí foi onde eu falei, não, agora eu vou realmente voltar pro propósito. E nesse momento, eu acho que você, assim como, né, eu também passei por esse processo, a gente entende que a gente não pode sobreviver somente de atendimento. Não dá. O nosso negócio não pode depender única e exclusivamente de apenas uma fonte de renda. Porque se nesse momento ela não fosse educadora, e hoje a Amanda tem produtos no digital, ela já criou a esteira de produtos dela, a Amanda atua em diversos segmentos dentro da área da beleza, o negócio não se sustenta. Porque num momento que você precisa se ausentar, que você fica ali 10 dias, 15 dias com seu estúdio fechado, o que acontece com as suas clientes? Mas Mas um primeiro- exemplo, gente, é a primeiro- Rafa, que acabou de ter Sim. bebê. Verdade. Você imagina gente. se a Rafa não tivesse equipe? Tanto a Não equipe quanto ministrasse digital, curso. as mentorias, porque durante o meu puerpério, eu tirei um mês de puerpério, né? Foi um mês ali afastada. Só que foi nesse um mês que eu foquei realmente nas mentorias no online e a minha equipe ali direcionando e seguindo toda a demanda de clientes. Porque, gente, foram o quê? 5 anos trazendo cliente, fazendo com que aquelas clientes se fidelizassem. Durante esse um mês, elas iam migrar para outros estúdios. Sim. Pra começar, eu não estaria nem aqui, né? Eu estaria atendendo. Se Exato. eu estivesse ainda presa nos atendimentos e não Exatamente. tivesse me tornado Ou educadora. perdido alguma cliente no meio do Nenhuma de nós estaríamos aqui. Além de se perder no propósito, a gente vira refém e passa a ser funcionária do nosso CNPJ. É o que eu sempre falo. Deixe de ser a funcionária do seu negócio e se torne a empresária que ele precisa que você seja. Mas é o que nós conversamos hoje, Bel, sobre o empreender. É muito além de abrir uma porta e eu vou fazer... Comprei minha maca. É lindo, gente. Eu comecei assim, abri uma portinha, comprei a maca, pus a TV, arrumei tudo. Só que eu não tinha o propósito formado. Aí era das 7 às 11, meia-noite. Domingo eu trabalhava também. Quando eu comecei a domicílio aqui em Ribeirão Preto, eu atendi em Brodowski, na casa da minha mãe, aos domingos. Perdi a minha família, perdi os almoços de domingo, né? Com a minha mãe. Fora que não tinha aquela qualidade de vida. Mas é bacana você falar isso, Rafa. Por quê? Porque hoje você, como educadora, tanto você, como a Amanda, como a Bel, como eu, nós conseguimos entregar isso para as nossas alunas. Sim. Nós já vivemos o processo. Exato. Então, é muito mais fácil eu poder falar para minha aluna, para minha mentorada, olha, não vai por esse Suporta. caminho, não vai por esse caminho que você vai se sobrecarregar. Não vale tanto a pena assim. Dá para você
aumentar, às vezes, com um procedimento, como a Bel ensina muito claro isso para as meninas, com a venda de produtos, você consegue aumentar o seu faturamento de diversas formas, Sim. sem Ter você uma precisar esteira, né? Exato. atender 12, 14 horas por dia. Mas o que eu vejo muito, gente, é que as meninas, elas não sabem nem quanto custa o Um procedimento em si. É verdade. Quanto elas gastam de material para fazer uma execução de um trabalho. Não tem clareza disso. Porque elas vêm de cursos que não ensinam, não tem uma base. E não, Não tem tem uma nenhum estrutura. acompanhamento. Se a pessoa Sim. tiver uma dúvida com um pouco mais de técnica, uma dúvida técnica, olha, aconteceu isso e isso, a pessoa profissional ela não sabe. Você sabe que no meu começo aconteceu muito isso, né? Eu aprendi muito bem no meu curso, toda a parte da técnica, da execução da técnica, mas eu não tive um suporte. Eu não tive suporte nenhum. Então, E o tudo suporte que... ele traz a segurança. Muito. Então, assim, toda a minha dificuldade que eu tive ali, depois do curso iniciante, eu tive que procurar na internet, sozinha. E não tinha essa quantidade de conteúdo grátis que a gente tem hoje. Então, eu tive, assim, que me desenvolver e procurar ajuda e procurar mentores para me auxiliar, porque eu não E tive esse esse é suporte. um diferencial muito grande também da formação técnica. Que eu vejo que a cada semana vocês estão em mentorias também com Sim. todos os mentorados que foram Sim. no curso. E o que acontece? Hoje, o mercado da beleza, ele tem uma infinidade de produtos. Muitas meninas, porque é modinha, às vezes acaba usando desses produtos para procedimento e não sabem, na verdade, o que estão utilizando ali. Eu vejo que, assim, um monte de erro sucessivo por conta de inexperiência e por conta de informação. A internet ela veio para ajudar nós a crescermos, sim. Só que a internet ela tá matando muitas profissionais. Porque Comparação, hoje, né? nem só a comparação, Maria, mas você vai, você compra ali um curso de R$10 e aprende a fazer um cílios. Eu vi um curso iniciante de R$10. Eu vi Sim. curso presencial de R$50. É prostituir, Presencial. né? Exato. Prostituir a profissão, Exato. né? E a pessoa, às vezes, ela esquece do quê? Da qualidade do que ela vai entregar. Mas é bacana você tocar nesse ponto, Rafa, porque quando você começou a dar curso, lembra lá atrás, Sim. quando a Rafaela se tornou educadora, para a Rafaela educadora hoje. Nós sabemos que existiu um processo. Sim. E dentro desse processo, como você vê o seu amadurecimento? Desde o meu posicionamento perante a minha aluna, porque hoje é uma coisa, eu não foco tanto em formas muito técnicas, muito formais. Por quê? Aluno iniciante, você falar sobre retenção, sobre adesivo, ela tá assim, ó, adesivo, cola, ela não liga muito a forma técnica com a realidade. Então, hoje eu consigo falar com ela de uma maneira mais clara, Didática. mais objetiva. Eu sei, eu pontuo. O que hoje você compraria, Maria? Um cílios que dura ou um cílios bonito que vai cair no segundo dia? Um cílios que duram. Então, os cílios que dura, que ele tem uma qualidade, que ele tem uma retenção e que tem o quê? O primordial, que é a saúde ocular, ele vai te entregar a fidelização da sua cliente, ele vai te entregar um trabalho muito bem executado e o seu diferencial. A fulana da esquina tá cobrando R$80, você vai cobrar 100, porque você tem o seu diferencial. Então, hoje eu ensino as minhas diamantes, as minhas meninas, a ter o seu diferencial perante o primeiro curso iniciante. Não é porque elas são iniciantes que elas não podem se posicionar como profissionais. Sim. Elas estão levando uma carreira ali por trás já. Com certeza. E é bacana isso, porque assim, eu vejo que você foi aos poucos, né? Nós, né? Aos poucos, nós fomos entendendo aquilo que dava certo e aquilo que eu precisava ensinar para as nossas alunas, né? E assim, a Amanda, ela trabalha muito com essa parte de naturalidade. Quantos cursos hoje, gente, a gente sabe que não ensina fazer um clássico. Em todos Já os meus ensina a fazer cursos- volume brasileiro Já. e nem mostra Não, o fio a nem fio Nem clássico, mostra. que é a primícia Só da que as extensão de alunas não cílios. têm interesse no fio a fio. E aí elas falam, não, mas ninguém quer isso. Eu vou no Instagram da Amanda. Pode perguntar pra cada um. Eu falo, mostro "Ninguém também. Eu quer". mostro. Aí vem aquela pergunta, ninguém quer Ou você não oferece? É. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. E a qualidade Eu do sempre- trabalho? Porque eu sempre pergunto para as lashes, ninguém quer ou você não oferece? Porque tudo que você oferecer, você vai vender. É quando me falam sobre o Fox. Ah, não, mas isso daí é só pra foto.
Gente, oferece, coloque em você se a sua cliente não vai reparar e vai pedir, qual que é o cílios que você Mas tá? dá um exemplo, a Amanda usa cílios marrom. Quantos clientes ela não tem de cílios marrom? Exatamente. E por incrível que pareça, agora eu estava passando, né, a minha carteira de clientes para as minhas alunas lá na minha cidade. E eu fiz uma pesquisa para ver quem que fazia os cílios marrom para eu passar essas clientes dos cílios marrom. Gente, é um volume brasileiro marrom. Então Só quem muda a faz o coloração. preto faz o marrom. Quase ninguém faz. Sabe quantas fazem o clássico? Duas. Ah lá. Não foi falta de ensinar. Não foi falta de ensinar. Mas não foi é não falta de querer ir mostrar. contra a maré, gente. Exato. É aquilo É que eu querer sempre falo, né? Eu falo isso pra vocês. Tá todo mundo focando numa coisa. E quando todo mundo fez o estúdio rosa? Ai, Não. gente, todo mundo tá focando em uma coisa. Mas qual que é o seu diferencial? E A assim, sua essência. não, mas se eu falar assim pra você, me dá 10 qualidades do seu produto, 10 adjetivos de transformação que ele causa para sua cliente. Eu tenho certeza que vocês têm isso Na ponta da língua. afiadíssimo. Mas hoje, se você pergunta para a grande maioria das profissionais, elas tremem a boquinha. Elas não sabem. Exato. Elas não Ai, sabem qual diferenciar é o trabalho diferencial. Eu faço volume brasileiro. delas. Eu faço fio Eu tecnológico. sirvo um cappuccino com Nutella. Nossa. Aí serve o cappuccino com a Nutella e tá ali. Eu sirvo um cappuccino Não com faz Nutella. uma higienização nos cílios da pessoa. Não. Gente, e isso é muito engraçado. E engraçado não, né? É até preocupante. Triste. A gente trazer isso à tona, porque como banalizou muito O atendimento isso. priorizado. E nós temos que falar disso. Por quê? A área leste, ela cresceu muito. Então, nós precisamos falar disso Só que também. ainda falta conhecimento. Falta conhecimento, falta posicionamento e falta um diferencial. Então, Sim. as lestes, elas precisam entender isso. Como que elas querem se tornar educadora, sendo que dentro do estúdio dela, nos atendimentos dela, ela não tem um diferencial. Então, como que ela quer se tornar uma educadora? Primeiro começa ali, no dia a dia dela, com a cliente Sim, dela. com a cliente. A Bel, a gente até falou isso no episódio anterior, que ela recebeu, né, o depoimento de uma cliente dela, onde ela falou, né, de toda a experiência que ela tem ali quando a Bel atendia ela, e de vez em quando a Bel abre uma exceção e atende ela, porque... ela e é uma assim, querida. eu ouvi o áudio e assim, o vídeo, né, e eu fiquei emocionada, porque é você realmente fazer bem feito, entregar excelência, eu vou- atender como gostaria de ser atendido. Exatamente. Não adianta nada. E eu vou falar sobre tendências aqui, vocês me pontuem se a minha linha de raciocínio estiver errada. Não adianta você querer aprender tendência gringa se o seu brasileiro tá uma caca. Mas as pessoas, elas esqueceram do quê? De aprimorar primeiro a técnica do inicial, seja do Gente, seu volume clássico. Esses Ninguém dias ganha, uma- eu acho que ninguém ganha do básico bem feito. Esses dias, Exato. uma possível aluna entrou em contato comigo e aí ela falou assim pra mim, ela já faz extensão de cílios, então ela tem um conhecimento sobre a extensão de cílios. Aí ela falou assim pra mim, eu tô interessada em fazer o curso, mas eu vou aprender a fazer o volume Fox? Ah lá. Eu falei assim, bom, primeiro você precisa fazer a base. Então, a base é você aprender a fazer os cílios. Então, nós vamos te ensinar todos os mapeamentos dos fios que você vai aprender como base. Fios tecnológicos, fio clássico. E aí, sim, depois nós vamos te dar uma especialização para você aprender o volume Fox. Mas, primeiro de tudo, você precisa aprender a fazer os cílios. Então, você Eu precisa recebi passar uma pelo cliente iniciante. nova e ela falou pra mim, Rafa, quero fazer uns cílios que dure. Falei, bom, aqui você não vai ter problema. Me conta, como que você gostaria? O meu sonho é fazer o Fox Eyes, porém eu fiz em outra profissional e ela me falou que esse é o método que menos dura por conta da curvatura dele. Falei, Nada a não. ver. Mas é Muito igual, pelo contrário. Mas é igual no volume clássico. Eu ouço muitas lestes falando Que não tem durabilidade. não tem durabilidade, não tem retenção. Mas por que você não tem retenção? Porque não técnica. acopla direito. Porque não Exatamente. acopla direito, porque não faz uma boa higienização. Não coloca Gente, sabe a quantidade de aquele, adesivo necessária. aquele do básico bem feito? É O feijão isso. com arroz? O básico bem feito, higienização e acoplagem. Não tem segredo. Exatamente. Como que eu consigo ter um clássico com durabilidade de quase 30 dias? Por quê? É o básico bem Me feito. siga para mais dicas. Me siga para mais dicas. Quer uma especialização? Gente, mas é sério isso. Elas querem cortar caminho. Aí, eu tô começando agora, mas eu já quero pular lá pro delineado. Eu lancei agora, recentemente, no online, o efeito flecha.
E aí, um monte de leste recém-formada querendo aprender o volume flecha. Exatamente. Eu falei assim, me manda foto do seu trabalho. Oh, meu Deus. Oremos. Não manda. Me manda foto Mas do é seu muito trabalho. real isso, gente. É querer encurtar um caminho e não viver o processo. É você saber fazer primeiro o básico bem feito. E aí, como a Bel sempre fala, a gente vende o nosso conhecimento fatiado, porque não adianta eu ir lá ensinar num curso iniciante para ela Todas as fio a fio, volume brasileiro, 3D, 4D, 5D, mapeamento, Fox, visagismo, não, fox, não. efeito flecha, Kim Kardashian. Mas você Gente, concorda comigo, Maria, que se eu te vomitar todo o conhecimento de uma vez, sua cabeça vai parar? Vai Vai. fundir. você não presta atenção. É o que eu que falo. chegou- Você quer dar uma faculdade Em num um curso dia. iniciante. Não rola, gente. Gente, não vai. A sua aluna vai desistir. Ela não vai seguir a Aquela profissão. grossura de apostila que você Não, vê. pelo amor Não. de Deus. Ô, Bel, para e com sabe isso. que é algo que eu trouxe para os meus cursos durante esses anos como educadora? Eu comecei a perceber que as alunas, elas tinham essa dificuldade, porque era um misto de informações. Normalmente, os cursos de Lash Designer, eles giram em torno de 1 a 2 dias de formação. Então, dá para aprender sim. Mas aí eu percebia que era muita informação de uma vez e elas tinham muita dificuldade, ficava cheia de dúvidas. Aí o que eu fiz? Eu tirei toda essa parte teórica, coloquei no online. Então, quando elas fecham um curso comigo, elas recebem a parte da apostila no online. E os dias presenciais são só de prática em modelo. Prática em boneca e prática em modelo. Por quê? Toda a parte de retenção, toda a parte de adesivo, tudo isso ela recebe no online. E aí eu separo, primeiro o conteúdo da apostila, falando de curvaturas, tudo, aí a parte técnica, que é o presencial, e aí depois do presencial ela recebe o curso de retenção e de Instagram, como um bônus. Então eu não falo de retenção e de adesivo, Tudo de junto. higrômetro, ali no início. Eu falo depois Você fala da higrômetro, parte ela técnica. trava. Não, Ela, não "Que sabe que é nem isso?" o que é retenção. A umidade. que é Pra que eu retenção? tenho que saber da Quando umidade? você entra nesse quesito de retenção com a cliente ou com a aluna, ela pira, porque vira uma bola de neve na cabeça dela. Eu tenho que na saber o verdade- mapping, eu tenho que saber o mapping. É porque a pessoa, gente. as meninas, elas vão fazer o curso achando, né, no caso da extensão de cílios, que é só colar uns pelinhos, né? E aí eu vi você isso da minha vai aluna. ver, e aí você vai Lari, ver, não tem oi, nada Lari. disso. Ela falou Exatamente. assim, Bel, eu achei que era só colar pelinho. Eu falei, não, gata. Eu achei que era Aham. mais fácil. E assim, gente, primeiro a gente aprende a andar, tá? Depois a gente vai pra É bicicleta. que vem no engatinhar, depois você anda e depois aí, você corre. Exatamente. Então, é um processo, tá? E vamos um de cada vez. Só É que é uma- suportar o processo, né, Bel? E o suportar o Exatamente. processo dói. Em qualquer situação. qualquer Mas eu situação. posso falar uma coisa pra vocês? Eu vejo que antes doía muito mais. Sim. E a gente estava completamente nadando Cega. sozinha no mar aí repleto de tubarões. Hoje, com as mentoras, Se torna essas leve. meninas, elas têm direção, elas não precisam caminhar sozinhas, né? Com certeza. Nós estamos aqui como educadoras, como mentoras, para direcionar essas meninas de uma maneira estratégica e totalmente estruturada. Porque o que eu vejo é que elas saem do curso totalmente perdidas. Elas não sabem nem onde comprar esse material. E é por isso também que o pós, aquele suporte, ele é essencial. Sim. Você pode entregar tudo ali no curso, tudo do básico bem feito, como a Amanda Evelyn falou. Porém, na hora que ela vai executar aquela técnica, ela vai ter uma dúvida. E se você não tá ali disponível para ela, lógico, gente, nossa agenda ela é muito corrida. Porém, você tem que estar ali disponível para sua aluna. Ela ainda não Pro se sente porquê. segura, né? Exato. É por isso que eu gosto muito da ideia do estágio, sabe? Exato, Porque sim. você consegue pegar na mão mesmo ali da sua aluna. Às vezes você ter um suporte mesmo, que você acompanha a aluna no WhatsApp, que ela vai poder te mandar os seus trabalhos e você vai acompanhar. Não é simplesmente ir lá ministrar um curso e tchau. deixar Gente, essa aluna mas é o sozinha. que eu sempre falo, né, gente? E eu sempre acabo voltando pro meu segmento. Vendas. A gente constrói um relacionamento. Você tem que entender o porquê que aquela pessoa Não, e tá você, querendo, se você né? não tiver relacionamento com o seu cliente, e aqui no caso nós estamos falando de alunas, dificilmente você vai vender para ele de novo. Mas você lembra quando você me ensinou a vender o meu curso? Lembra? Eu lembro que a Bel, ela sentou, eu vou vender esse curso pra você. Ela foi conversando com a minha aluna, ela fez uma chamada de vídeo com a aluna, e ela, por que você quer? E a criança chorando lá atrás. Ah, você é mãe. Aí ela, Bel, hoje eu trabalho no CLT, eu não consigo ver meu filho crescer. Aí a Bel pegou e passou todo o roteiro pra mim. Rafa, ela é mãe, ela tem criança pequena, o que a gente consegue? Qual a dor que nós vamos sanar
com ela, dando o curso de extensão de cílios, o que ela vai melhorar? E foi onde a Bel se colocou, ó, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos. E o Mundo Beauty, ele me É o que eu falo, que a acarretou. sua história, ela importa. Exatamente. É a sua Voltamos no realidade. porquê. Sim, é o seu porquê, a sua realidade. Igual, lá atrás, você não era mãe. Não, o meu porquê era totalmente diferente. O seu porquê era diferente. Só que hoje você entende o quão desafiador é para uma mulher que está no CLT, tem filhos e não consegue acompanhar E nós os temos filhos. que ser muito realista com as nossas alunas. Por quê? Nós temos que falar, assim, que é uma área que dá muito dinheiro. Porque a área leste, ela dá muito dinheiro. A área da beleza, A área né? da beleza, Exato. né? De todo segmento, Mas ela dá hoje- muito dinheiro. Mas ela não vai começar e Mas amanhã... nós Não. temos Só que que o ser maior realistas, nós pitch de temos que ser venda é realistas. te ensino a faturar 10k por mês. Como? Aí, no primeiro obstáculo, você vai estar do lado daquela aluna? Com Pra ela certeza. faturar os 10k E por o que, mês? que eu falo para as minhas alunas, e principalmente agora para as minhas mentoradas, porque eu recebo muita gente querendo desistir da profissão. Sim. Pessoas que já estão, já há anos na carreira, mas estão sobrecarregadas, como eu já estive um dia, e é o que eu falo para elas. Mas quem disse que seria fácil? Exatamente. Não seria fácil. E se eu fosse desistir no meu primeiro obstáculo? Mas Na você minha sabe o que, que primeira crise de acontece, ansiedade? gente? Quando a gente trabalha estaria como aqui. CLT, quando a gente trabalha para uma pessoa, você não tem como ficar reclamando, tipo assim, não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Eu não eu não vou ganho. receber. E aí, quando é pra você, muitas vezes você se auto-sabota. Não, Você tem que ai, fazer. eu acho que eu quero dormir mais um pouquinho. É. Sabe aquele negócio de atividade física? Sabe? Ah, não, deixa, amanhã, Amanhã eu vou eu faço. caminhar. É a mesma Ou muitas coisa, vezes, gente. que nem no Ah, meu não vou caso, atender. Ah, não, deixa, não tem problema. Ah, esse curso, depois eu dou, depois eu respondo, aluno. Não funciona não assim. pode. E que nem no meu caso, o que, que eu fazia? Como os atendimentos, eles entravam, todos os dias entrava dinheiro, eu procrastinava em responder a aluna. Muito. Por Não. quê? Bom, eu preciso do dinheiro agora, eu tenho boleto pra pagar. Só que Então eu sabe o preciso start atender. que me deu nisso? O meu primeiro curso, quando eu fui fazer, a moça ela demorou 1 mês pra me responder. E depois eu fiz um curso com uma pessoa que tinha muito contato com essa moça. E ela falou pra mim, Rafa, ela faz isso com todas, porque parece que a agenda dela tá lotada. E não é tipo, ela esqueceu de responder. Não, ela não teve tempo. Gente, Mas eu olha nem... a falta de conhecimento. Exato. Chegou a hora de contratar uma secretária. Exato. Não, mas não era nem pra isso. Era pra falar, nossa, ela tá com a agenda cheia. Eu nem sigo essa pessoa porque ela não teve aquele carisma de, olha, me conta um pouquinho. Eu tô sobrecarregada aqui, mas rapidinho eu já te respondo. É pra parecer ser. Opa! Ah, eita, quem sabe faz ao vivo. É para E parecer aí, ser, né? voltamos E também, né, Bel? No porquê. Exato. Não adianta nada, gente, a gente parecer ser. não ser. Porque só nós sabemos como está a nossa conta bancária. Menina, e Eu não é ouvi nem tanto só isso conta que bancária. primeiro você precisa parecer para depois se tornar. Para com isso, tá? E se perde no personagem. Isso aí é, isso E aí se é- perde no Para de ser personagem. É, exatamente. Deixa abaixo. Mas- Você vai parecer ser uma rica milionária. E quando a pessoa te vê na rua? Você realmente vai Só ser que aquela aí, rica milionária? quando na sua cidade você tá devendo pra todo mundo, você na sua casa, que é o principal, você está destruída, a sua família está indo por água E o seu abaixo. psicológico na hora de deitar no travesseiro? E aí? esse parecer ser, gente, isso não faz sentido nenhum. Não faz. Não faz sentido você, de repente, subir num palco para palestrar sobre prosperidade e a sua conta bancária tá vazia. Vocês param de ser louca, hein? Não é nem só na conta bancária. Gente, pessoas... quando eu aprendi sobre a prosperidade, eu parei de, nossa, porque eu tô sem dinheiro. Não é só Nossa, sobre dinheiro. porque hoje eu não tenho ninguém pra atender. O que você tá fazendo pra você atender? Não, ó, hoje eu sou uma pessoa próspera. Amém, hoje eu não tenho ninguém pra atender, só que eu vou gravar um curso. Eu vou procurar pra gravar um conteúdo. Não é porque você não tem cliente que você não tem trabalho. Pelo contrário, você tem tempo de execução. Tem muito trabalho para fazer nos Exatamente. bastidores. E quando eu voltei com a Ana tava com 1 mês. No meu porpério, eu falei, eu nunca mais vou atender. Eu não vou conseguir. Porque, gente, quando te entregam aquele bebezinho, você pensa, e agora? Porque agora é você e ele, né? Eu falei, e aí? Cadê a mãe dessa criança? E não é bebê reborn, E não chora é de bebê verdade. reborn, chora de verdade. E foi quando eu falei, eu não vou mais atender. O que eu vou fazer? E agora, só de curso eu não consigo. Eu gosto de atender. Foi aonde que eu falei, bom, vamos voltar pros cursos, então? Tá na hora de você voltar pro seu porquê, que seu porquê mudou? E eu levei a Ana comigo no curso.
E assim, ela tinha um mês, dormiu o curso inteiro, né? Foi uma bênção. Só que quando eu me conectei com o meu novo porquê, eu vi aquelas 3 meninas saíram dali, todas, Rafa, eu vou conseguir comprar minha casa, eu vou conseguir ficar um pouco de tempo a mais com meu filho. Eu entendi que era hora de eu voltar. E agora Isso, Rafa. que eu voltei... Agora não, ela já tá com 8 meses. Mas assim que eu voltei, aquela depressãozinha que nós ficamos, né, no pós-parto, passou e eu entendi que eu não posso cair. Porque o meu porquê hoje é muito grande. É muito muito bacana grande. você falar isso assim, porque quando eu tive os... É grande e Fofinha, linda. E fala mamãe. Tá falando mamãe? Ai, não aguento. Ela fala mamãe. Mamãe. Linda. A Rafa É. falando de família, eu lembrei também porque muitas vezes a gente acha que o sucesso é a nossa conta bancária alta. Não. Porque nós 4 aqui já vivemos a agenda lotada, já vivemos uma conta bancária alta de atendimentos, mas aí... Posso ouvir um amém? Amém. Mas e aí lá dentro da nossa casa? O sucesso, ele está vindo lá dentro também? Não adianta ter sucesso O na nossa tempo de vida, qualidade. na nossa vida profissional. Não adianta ter sucesso E a casa na tá nossa destruída. conta bancária. E aí, dentro de casa, os filhos perdidos, o casamento indo pra água abaixo. Exatamente. E aí, do que Mas vale? no seu Qual que é o Instagram tá sucesso? tudo bem, né? No Instagram É, porque você manteve assim, aquele... a gente... A internet, ela te dá essa possibilidade de você mostrar Ser um só aquilo que personagem. você Com quer. certeza. E você pode criar um personagem e ser um personagem. E aí, às vezes, a sua aluna ela vai chegar ali perto de você e falar: Cara, Cadê? não é nada daquilo que eu via na internet. Você Não sabe era que nada. nesse meu período de me perder no processo, porque eu falo hoje, porque eu passei por todas essas fases. Já quase perdi o meu casamento por conta da Eu minha também. vida profissional. Porque eu me dediquei 100% na minha vida profissional e esqueci do meu casamento, esqueci do meu relacionamento Sim. com o meu filho. E já teve muitos eventos que eu fui palestrar, a pessoa chegar em mim e falar assim, nossa, queria tanto ser como você. E eu por dentro destruída. Não queira, não. Destruída numa crise de ansiedade. E aí, o que adianta? A conta bancária de um jeito e o seu casamento indo por água abaixo? Ou as pessoas com O aquele seu Mas, olhar... emocional gente, Só que desestabilizado. aí, lá no Instagram, você sorrindo. E no as pessoas palco, com um você olhar pra sorrindo. você, Amanda, você me inspira, gente. Mas, gente, vocês querem mais do que a minha pessoa. Deus literalmente foi lá e me desacelerou de uma forma, assim, Te parou. brusca. Deus me parou e me fez olhar assim. Para e Volta o olha. seu olhar para onde realmente Com é certeza. necessário. Porque a gente você acaba entrando num ciclo que você fica ali de crescimento profissional e de Em dinheiro palestras e um ali, monte de aqui. coisa. E aí, às vezes, você esquece de olhar para os seus. Mas isso que vocês falam tem muito a ver também com tudo que acontece na área da beleza, né? Sabe o que eu sinto hoje? Que muitas meninas se perdem por títulos. Com certeza. Títulos que não fazem sentido. Eu tenho enfrentado um cenário na área da beleza muito triste, que são meninas que estão totalmente endividadas Muito. por conta de títulos e eventos que não tiram. Eu não estou generalizando, porque tem eventos que são Com muito propósito. bons, com muito conteúdo, mas com títulos e eventos que fazem essas meninas ficarem endividadas e não agregam em nada. Mas eu Não, vou falar que eu nada. sou também uma das pessoas das provas vivas disso. Porque o meu sonho sempre foi ter a placa do artista destaque ali. E quando você entende que alguns lugares que você está não era pra você estar, tá bom, você quer estar ali pra você ter aquela placa, pra você ter aquele reconhecimento. Mas você realmente tinha condição de estar ali? Você realmente tirou o seu tempo, você tem uma equipe pra deixar no seu estúdio pra Rafa, você estar eu ali? acho que o conhecimento, ele te leva a lugares inimagináveis. Sim. E nós queremos, sim, isso faz parte do nosso ego. A gente quer ser reconhecido de alguma Sim. forma. Mas isso não pode ser a qualquer preço, E é aonde que eu me perdi nas Exatamente. dívidas. sabe? Porque era boleto em cima de E eu boleto. vejo, assim, ó, as meninas estão emendando um evento no outro e em busca de reconhecimento de títulos. E eu vejo que o que realmente agrega valor à carreira, elas deixaram de lado, que são os campeonatos.
Com certeza. Até mesmo, gente, cursos de aperfeiçoamento. Às vezes as pessoas, elas têm preguiça de sentar para fazer uma modelo, de sentar para realmente aprender Trabalho a de executar portfólio, você já uma sabe ali. técnica perfeitamente. Exato. Sim. Mas você sabe, Má, que eu tenho recebido muitas mentoradas que elas já são boas na técnicas, que elas já são excelentes, só que elas não se posicionam. Elas mesmas não acreditam no potencial que elas têm. Então, o que falta nessas meninas? Uma mentora que direcione o caminho para Porque elas. normalmente vendem para elas uma ilusão. Você vai se tornar tal coisa, e aí, consequentemente, vai acontecer que vai vir mais alunas. Não mais... vai E cair não na é sua assim, porta. não é assim que Amanda, você funciona. pode me dar um curso? Não é assim, gente. Sem estratégia, gente, sem um planejamento estratégico, sem um posicionamento alinhado com a sua comunicação, não vai cair do céu, tá? E tudo isso, a nossa mentora sempre está ao nosso lado. Não é porque hoje nós já estamos em um nível de conhecimento que nós não temos mentoras. Claro que não. E Em muito todas pelo as contrário, áreas. graças a Deus, esse trio aqui já me Temos- salvou de Temos muita coisa. mentores, temos psicólogos, Temos Temos- contador, temos nós tudo! temos um grupo de nós 4 aqui. Que a é o gente Para de tira Ser um- Louca. Para de ser louca. Tira um momento do dia pra gente rir com vontade mesmo, até a barriga doer. Ai. Porque, gente, parece aqui, ó, uma princesa, mas vocês não sabem. Ela é o que Aí, fala para de ser louca. Ela que causa no grupo, tá? Quando vai falar sério, O negócio transforma? pega... Nossa, Muito, você é doido, o que é isso? Aqui o posicionamento tá alinhado, tá? Rafaela- a comunicação Rafaela, tá, ó, sem mimimi, afiada. você vai fazer tal coisa, grava esse conteúdo, se posiciona. E Cadê não, o seu e sabe o que trabalho? é mais legal? Elas mandam os trabalhos lá no Tá grupo. horrível. O que vocês acham? Tá ridículo. Pelo amor de Deus, que canto interno que é O esse? que é isso? O que é esse Não, final, Rafaela? você não Pentei vai- esse negócio. Você não vai postar isso não, né? Mas é Gente. assim, ó, é engraçado a gente falando, mas assim, a gente é muito real, muito realista uma com a outra, né? Muito Não sincera, é muito ficar verdadeira. passando paninho. É o para de mimimi ou mesmo. é ou não é, e pronto, eu acabou. lembro uma vez a Rafaela, ela toda desesperada, Para. chorando. Eu virei pra cara dela e falei assim, para de mimimi Agora. Engole esse choro. Mas, gente, é de mim isso. E foi o Mas que é. me mudou, Ser me amiga- amadureceu. Mas ser amiga Ser amigo é falar a verdade, Gente, gente. mas assim... Mimada. Nós... Menina mimada. Exatamente. Gente, mas eu tenho amiga que, um exemplo, que vai comprar uma roupa, me manda a foto da roupa. Amiga, ficou bom? Não. Porque eu falo a verdade. Tira Quantas esse vezes negócio. eu já falei a verdade? Eu falo a verdade. Tá bom, não está bom, não está bom. Eu É não verdade, vou mentir lá, pra você. lá em Curitiba, não, onde que foi que a gente tava? Curitiba não, é Balneário Balneário Camboriú. Camboriú. Coloquei uma roupa, né? Ela falou, nossa, parecendo Calbi Peixoto. Mas esse dia do mimimi, nós estávamos no navio, a Rafa, ela se perdeu. Tudo chora. Gente, ela, Tudo- ela simplesmente se Surtou. perdeu. Ela se perdeu pra achar a Surtou. cabine dela. Tudo bem, se perdeu, volta pra Mas a qualquer menina lugar. nunca andou de ônibus sozinha. Você queria o quê? Como? Você tem um número da sua Gente cabine, do ela céu. se perdeu. Oh, pensa Aí numa quando- pessoa que deu trabalho nesse navio. Não tinha Aí quando eu internet. cheguei na cabine dela, ela estava em prantos. Para Eu de ser falei louca. assim, tá, mas você já não tá aqui? Então engole o choro, para de mimimi. O elevador parou. O elevador parou. Eu fiquei presa no Tudo elevador. acontece eu com me ela. perdi. Tudo. Ai, eu não aguento você. Tudo acontece. Mas agora falando no lado sério também, nós brincamos, nós rimos, nós zoamos uma com a outra, mas aí tem o lado sério. Eu lembro que uma vez num evento eu falei assim pra Bel, eu não consigo vender. Eu lembro até, a Rafa comentou sobre as vendas e aí eu lembrei. Eu falei assim, eu não consigo vender, eu preciso muito aprender a vender, porque eu preciso vender os meus cursos. E aí eu não sabia vender. Só que eu não sabia vender da forma correta. Vender eu sabia, porque eu já vendia curso, mas eu não sabia vender da forma correta. Como que era? Quanto é o procedimento? R$140. A Bel, ela chegou do meu lado, ela falou assim, fica aqui do meu lado e assiste eu vendendo. Isso Acabou. é ser amiga. Aonde que uma outra pessoa concorrente vai chegar em você e vai falar assim, fica aqui do meu lado, de Aprendendo graça, todos de os- graça que eu vou te ensinar você a vender. Eu vou ensinar você como conversar com a pessoa. E aí foi onde a Bel, ela colocou eu do lado dela e ela começou a vender e conversar com a aluna ali. E aí ela fechou vários cursos ali e eu fiquei...
É assim que Caraca. vende. É assim. Me siga para mais dicas. Se você siga deseja para mais dicas. aprender a vender, Arroba o convite, Bel7. ó, Vem pra formação! Só que o detalhe, viu? De graça foi só uma vez. Agora, se eu quero especialização, compra a consultoria dela. Meninas. No débito tem desconto. No débito de desconto. Gente, mas assim, o que acontece? A Amanda, ela já é muito boa em tudo que ela faz. Sim. E tem muita gente boa nesse mercado. A Rafa é espetacular nas tendências. E o que acontece? Falta muito ainda assertividade na comunicação na hora de vender. É o que eu falo. Quem vende mais? Quem fala menos. Por quê? Você precisa ouvir mais o porquê da sua cliente, o para quê dela. Você tendo essas informações, a sua cliente mesmo, ela te conduz para o fechamento. E tudo que ela fala ali no início da conversa, a gente usa como o quê? Como fechamento dessa venda. Mas aí ela pode até te falar, ai, mas então, nossa, é porque eu tô apertada, né? Eu não tenho dinheiro agora. Então, quanto custa para você ficar longe do seu filho? Quanto custa para você ter a sua casa própria? Você está aí sofrendo porque você não tem um lugar para morar, está morando de favor. Quanto custa hoje para você ter autonomia para investir num apartamento? Exato. Então, é você levar a pessoa para a realidade que ela vive, mas propor ali para ela algo palpável. Você não vai também vender gato por lebre, não é isso, gente. Mas é dentro da nossa realidade você apresentar uma solução para sua aluna, para sua cliente, que seja. Mas vem um diferencial também, Bel, sobre conhecer a pessoa com que você tá comprando um material. Seja um curso, seja uma mentoria. Porque quantas pessoas que nós vimos aí na internet que às vezes venderam algo, seja mentoria, curso, enfim. E no final não foi aquela entrega que a pessoa desiste. Mas aí, Rafa, a gente vai até na contramão disso, porque hoje as vendas para leads frios, que são os leads do tráfego pago, elas têm uma escala altíssima comparada a leads quentes. Sim. Então, o que acontece? Não é nem ter autoridade ou conhecer a pessoa, porque nessa ocasião que eu fiz essas vendas lá nesse lugar, eu não conhecia nenhuma das meninas. E aí, eu falei com elas ali 20 minutos e consegui fechar, acho que 4, né? Acho que 4, se não me engano, acho que foi isso mesmo. E era um valor agregado, porque era um investimento de R$6.000 nesse curso. Então, e elas fecharam ali. Pelo seu posicionamento. Sem me conhecer. Então, na verdade, é o que você propõe e qual é o nível da sua entrega. Sim. Hoje, os grandes cases de sucesso, a gente sabe que eles fazem ali... Eles têm um produto para chamada, né? Que vai atrair esse público, que vai comprar dele. A entrega é surreal, porque aí, através desse produto, com investimento baixo, com uma entrega surreal, ele consegue vender um produto high ticket, sabe? Então, isso já é até uma forma de escalar o seu negócio. Mas o fato da cliente final não te conhecer não faz disso um problema para ela não comprar de você. Vai depender muito do que você propõe para ela ali na entrega, tá? A forma que você conduz esse atendimento, né, na verdade. E é muito legal que vocês trouxeram toda essa bagagem de conhecimento para a formação de instrutora. Sim. Claro. Então, para que vocês ensinam também as educadoras, elas venderem. Porque não adianta você se formar como educadora e não saber vender. Sim. Eu pude prestigiar a primeira formação. Até a Annalisa, ela já saiu dali, gente. A Annalisa estava interagindo, gente, com a Maria. E assim, vocês não têm noção do que é a formação. Pensem no porquê e realmente deem espaço que vale a pena. Não adianta vocês quererem sair do ponto A e pro ponto C, final, e entregar algo que não faz sentido para você naquele momento. Então, assim, as meninas, elas estão... Gente, vocês estão de parabéns. Porque foi algo mágico. Eu saí renovada. Vocês têm noção? A formação, assim, ela realmente, como eu disse, né? Ela nasceu no coração de Deus, Deus entregou ela para mim e pra Bel. E, assim, com a bagagem que a gente tem, é realmente trazer transformação e trazer muito claro o propósito e o porquê entrar para a educacional e ensinar realmente com maestria. E foi único estar aqui com vocês,
dividir esse tempo. Meus Muito amores. obrigada. Muito feliz que vocês aceitaram o convite, né? A Mandinha está de mudança. Tô de mudança, Parou parei tudo a mudança pra Gente, poder vir pra largou- Ribeirão. Largou agradecer. tudo as cartas lá. A Rafa com a nenezinha lá Gente, vocês fora me perdoam esperando. pelo vendo aqui o celular, mas eu tava vendo que tava tudo bem com a Annalisa. A Annalise Mas, tá ali, ó, assim, nos bastidores, foi- esperando a mamã. Foi muito, muito bacana, assim. Desejo, assim, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a carreira de vocês. A Mandinha começando aí um projeto novo. Que Agora será um estamos sucesso. numa nova Gente, fase. e as meninas estão aí com o projeto de Verdade. tendências gringas, né? Sim, nossa Exatamente. especialização, eu e a Rafa, nós unimos os nossos conhecimentos, eu através da naturalidade e ela através das técnicas gringas. Então, unimos para trazer uma formação de especialização presencial. Com pras propósito. meninas, com propósito. Que legal, né? E onde vai ser essa Em especialização? Ribeirão Preto. Já tem data? Já tem data, 24 e 25 de maio. Uau! Aí, ó, então. Olha aí, meninas. Se você desejar aprender, já chama as E meninas. venha aprender com quem realmente quer que você aprenda, meninas. Porque isso é muito importante. Nós queremos te ensinar a levar Direto uns cílios ao com ponto. qualidade. Direto ao ponto, sem frescura, Exatamente. sem mimimi, E como até diria a porque, Amanda gente, Evelyn. quem aprende não depende. Exato. Sim. Tá? Então aprenda com quem realmente tem conteúdo, tem embasamento para te entregar e não tem blá blá blá, né? Será Sem mimimi. será um curso todo técnico. Então, é um curso realmente técnico para que você consiga passar depois, tanto nos atendimentos para suas clientes, como para também se tornar educadora dessas técnicas que Olha estão que super em fantástico. alta. É isso Arrasou, aí. arrasou. É isso aí, Gente, meninas. foi maravilhoso ter Amei vocês aqui passar com a aqui. gente. Ah! Ó, muito obrigada. E ó, quem sabe, né, gente, não vem aí um próximo episódio, né? Será? 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 Ah, será? Eu tô com a roupa de ir. Meninas, ó, grande Beijo. 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 Muito, muito, muito obrigada. Tchau.